eu prometi, durante toda a semana, eu trouxe aqui esse texto para os vovôs e vovós se deliciarem, como eu me deliciei e me emocionei. E logo na sequência, nós vamos conversar com o psicólogo, doutor Caio Henrique Viana, tá? Ele vai aqui nos tecer alguns comentários sobre, como diz o texto aqui da escritora Raquel de Queiroz, por sinal a minha conterrânea, né, grande escritora brasileira, e o texto é dela, A Arte de Ser Avó. Netos são como herança. Você os ganha sem merecer. Sem ter feito nada para isso, de repente, lhe caem do céu. É como dizem os ingleses, um ato de Deus. Sem se passarem as penas do amor, sem os compromissos do matrimônio, sem as dores da maternidade. E não se trata de um filho apenas suposto. O neto é realmente o sangue do seu sangue, o filho do filho, mais que filho mesmo. 50 anos, 55, você sente obscuramente nos seus ossos que o tempo passou mais depressa do que você esperava. Não lhe incomoda envelhecer, é claro. A velhice tem as suas alegrias, as suas compensações. Todos dizem isso, embora você, pessoalmente, ainda não as tenha descoberto. Mas acredita. Todavia, também obscuramente, também sentida nos seus ossos, às vezes lhe dá aquela nostalgia da mocidade. Não de amores com paixões. A doçura da meia-idade não lhe exige essa efervescência. A saudade é de alguma coisa que você tinha e que lhe fugiu sutilmente junto com a mocidade. Bracinhos de criança, o tumulto da presença infantil ao seu redor. Meu Deus, para onde foram as crianças? Naqueles adultos cheios de problemas que hoje são os filhos, que têm sogro e sogra, cônjuge, emprego, apartamento e prestações, você não encontra de modo algum suas crianças perdidas. São homens e mulheres, não são mais aqueles que você recorda. E então, um belo dia, sem que lhe fosse imposta nenhuma das agonias da gestação ou do parto, o doutor lhe coloca nos braços um bebê completamente grátis. Nisso é que está a maravilha, sem dores, sem choro, aquela criancinha da qual você morria de saudades, símbolo ou penhor da mocidade, longe de ser um estranho, é um filho seu, que é devolvido. E o espanto é que todos lhe reconhecem o direito de o amar com extravagância. Ao contrário, causaria espanto, decepção, se você não o acolhesse imediatamente com todo aquele amor recalcado que há anos se acumulava, desdenhado no seu coração. Sim, tenho certeza de que a vida nos dá netos para compensar de todas as perdas trazidas pela velhice. São amores novos, profundos e felizes que vêm ocupar aquele lugar vazio, nostálgico, deixado pelos arroubos juvenis. E quando você vai embalar o menino e ele, tonto de sono, abre o olho e diz: "Vó", seu coração estala de felicidade como pão no forno. Que lindo, hein? É exatamente esse o sentimento que a Raquel de Queiroz conseguiu capturar. Eu digo isso de cadeira, porque eu sou avó, viu, doutor Caio Henrique Viana Batista? Muito boa tarde, bem-vindo. Muito boa tarde, Regiane, muito boa tarde, ouvintes da Rádio Nacional. Pois é, o senhor ouviu o texto aí, né? Ouvi, lindo demais. Raquel de Queiroz sabe expressar muito bem. O senhor já conhecia esse texto, doutor Caio? Já conhecia, né? Sim. Pois é, o Caio é psicólogo e a gente queria, então, que você comentasse, Caio, conosco, esse amor que é tão
essa relação que é tão diferente, tão prazerosa e tão aguardada por todos os adultos que, como a Raquel de Queiroz descreveu aqui no texto dela, já quase se esqueceram de como que é, né, cuidar de uma criança ou privar da companhia de um bebê, né? Sim, sim. Esse texto ele consegue expressar muito bem, né, a relação entre netos e avós, né? A gente utiliza na psicologia um termo chamado avosidade. Esse termo, ele serve para designar aquela relação que a gente tem com o mundo, né, enquanto avós. Então, quando você se dá conta de que o seu filho já é mãe e pai, né, mãe ou pai de uma outra criança, né? Então, isso abre portas para a pessoa se dar conta de que o tempo está passando e que esse tempo traz para ela uma possibilidade de reviver a juventude, que é a inserção do neto na vida dos avós, né? E ela soube expressar isso muito bem, né? Principalmente porque essas relações, elas são relações que fazem com que a pessoa, além de reavivar tudo que ela precisa, de ressignificar pontos da juventude dela, ela ainda tem a possibilidade de não ter a mesma responsabilidade que os pais têm sobre a educação de um filho. Ou seja, ser avó ou ser avô traz consigo toda uma doçura que é inerente àquela relação entre avô e neto e que ultrapassa a relação de pai e de mãe. Né? A Luísa Inês, que é a titular aqui do programa Cotidiano, ela tirou férias para aparar, como a gente diz, mais uma neta que chegou, né? Agora, essa extravagância que os avós dedicam aos netos, como a Raquel fala aqui no texto, ela é bem comum ou não? Porque eu cometo ainda as minhas extravagâncias de avó com o meu neto, viu? Ah, sim. Então, né, assim, quando a gente fala um pouco disso, né, dessas extravagâncias, né, desse amor total, assim, nem todas as avosidades, as relações de netos e avós, elas são iguais, né? Então a gente pode dizer que, assim, muitas vezes, de acordo com algumas questões sociais que vêm acontecendo, como a inserção da mulher no mercado de trabalho e o envelhecimento ativo, que faz com que os idosos, e muitas vezes pessoas que não são idosas, mas que já são avós, né, entrem no mercado de trabalho, por exemplo, então formam avosidades diferentes. Sim. Muitas vezes os avós, eles, por conta dessa inserção da mulher no mercado, por conta de outras questões sociais, muitas vezes os avós, eles têm que desempenhar papéis de pai ou de mãe. Né? Então, essas extravagâncias que a gente diz, elas dizem respeito a um tipo de avosidade único, né? E que não se aplica a todos os tipos de avosidade, de relação afetiva entre neto e avô. Entendi. Muitas vezes, esse papel de avô e de avó, por força das circunstâncias daquela família, é obrigado a se transformar em papel de pai ou de mãe mesmo, né? Não é isso, doutor Gustavo, que o senhor está querendo falar? Então, doutor Caio, desculpa. Imagina. Então, é isso, né? Muitas vezes esses papéis, eles são modificados, né? Porque quando a gente fala de avosidade, tem uma questão muito interessante, Regiane, que o que acontece é o seguinte, né? Aquilo que eu já tinha dito, de que quando você tem noção de que você é pai de alguém que já é pai, Sim. Também vem uma outra noção de que toda família, ela só é estruturada a partir do momento que existem avós, bisavós, tataravós, porque é o que a gente chama de transmissão intergeracional. E que você vai passando os hábitos, as fantasias, segredos ocultos da família, você vai passando para as gerações, né? Então, assim, muitas vezes os modelos de ser avô e de ser avó, eles vêm com todo um histórico familiar. Então, a gente vê avós mais rígidos, avós que desempenham papel de pai e de mãe, às vezes que desempenham papel de educação dentro das famílias, que na verdade já veio dos avós deles, né? Então, assim, essa avosidade que a gente fala de doçura, de afeto, de carinho, ela se aplica em muitas avosidades.
Sim. Mas às vezes os avós, por questões até sociais, questões até econômicas, acabam levando aquela família a um modelo de educação deles. E a criança, no caso, ou o neto, que muitas vezes pode já não ser criança também, ele passa por um processo educativo com os avós e que muitas vezes os pais não têm condições de dar no momento. Por isso que às vezes assume papéis que são diferentes daquilo que fica no nosso senso comum, no nosso imaginário, né? Agora, doutor Caio, certamente, lá na primeira infância, logo que o bebê nasce, essa avosidade sempre deve aflorar com mais intensidade e com mais prazer mesmo, não é não? Ah, sim, eu acho que em muitos casos isso acontece sim, né? Porque a partir do momento que essa criança nasce, como a Raquel de Queiroz colocou lá no texto, né? Quando essa criança nasce, abre os olhos e fala avó, né? É o primeiro momento que a pessoa entra em contato com um serzinho, uma criança que vem para ela com uma outra conotação, que não é a de filho. Né? Então ela vem com uma doçura extra, né, em muitos casos. Então a gente percebe que é um marco na vida, tanto da pessoa que se torna avó, né, como também um marco na vida daquela criança, né, porque ela tem muitas vezes no papel, né, na figura do avô e na figura da avó, um porto seguro, né? Isso a gente consegue observar em muitas avosidades. Pois é, agora essa coisa de toma que o filho é teu quando a criança começa a chorar, né? Quando tem uma família estruturada, com pai, mãe, desempenhando seus papéis normalmente, aí a avosidade também fica muito mais suave e é possível fazer essa entrega na hora em que o pai e a mãe realmente precisam fazer os seus papéis, né? Desempenhar os seus papéis, né? Isso, porque a função dos avós não é essa de educação, né? Então a função dos avós é uma relação entre o avô e a criança, né? Então, assim, essa coisa de entregar, toma que o filho é seu, por quê? Porque é um processo natural. A pessoa, o avô, no caso, né? Ela já atribui esse papel ao próprio pai ou à própria mãe, ou seja, não é mais a minha função estruturar essa criança em termos de educação e que é você que tem que dar, de acordo com as necessidades culturais e sociais desse momento, que são diferentes do meu momento, né? Então, isso é um processo natural, isso tem que ocorrer, né? Porque não é a função, muitas vezes, dos avós de criar essa criança, né? Certo. Doutor Caio Henrique Viana Batista, psicólogo, o nosso tempo acabou, eu quero agradecer por ter compartilhado conosco esse momento tão delicioso, né, das nossas avosidades aqui. A minha, então, eu me emocionei muito lendo o texto, porque é exatamente isso, ela conseguiu capturar esse sentimento, né, que nós, pelo menos eu também compartilhei e compartilho esse mesmo sentimento, né, dessa avosidade que você falou aqui para nós tão bem. Eu quero agradecer e desejar sucesso também para você, hein? Muito obrigado, Regiane, muito obrigado a todos, viu? Tá, foi um prazer recebê-lo aqui. Um prazer enorme, muito obrigado.